repetindo infinitamente, aleatoriamente também. Então, não conhecemos quem será o último termo. Nesse caso, ele é um decimal inexato e infinito. Esse aqui é um decimal exato e infinito. Então, como que fazemos a leitura de um número decimal? Então, exemplo, eu tenho 0,6. 0,6, perceba, antes da vírgula, eu tenho 0. Após a vírgula, eu tenho um único algarismo. Então, quando eu tenho apenas um único algarismo após a vírgula, eu vou ler o número e acrescentar a palavra décimos. Por exemplo, aqui não contém a parte inteira. A parte inteira é essa parte antes da vírgula. Então, ele só contém a parte decimal. Então, nesse caso, eu leio o numeral, que é o 6. Como só tem um algarismo após a vírgula, eu acrescento a palavra décimos. Então, 6 décimos. Agora, no exemplo 2, eu tenho aqui 2,35. Agora, antes da vírgula, eu tenho 2, essa aqui é a parte inteira. E após a vírgula, eu tenho 35, que é a parte decimal. Só que agora essa parte decimal é composta de 2 algarismos. Então, eu leio a parte inteira, 2 inteiros. Então, vai ficar assim. Deixa eu acrescentar aqui. 2 inteiros. 2 inteiros é a parte que está antes da vírgula. 2 inteiros. E a parte decimal, 2 casas após a vírgula. 35. Como tem agora 2 casas, aqui no primeiro tinha uma casa, eu acrescentei a palavra décimos. Agora, 2 casas, eu acrescento a palavra centésimos. Centésimos. Bom. No meu exemplo 3 agora, eu vou ter assim, 5,248. Então, antes da vírgula, a minha parte inteira é o 5. Então, eu tenho 5 inteiros. E após a vírgula, 248. Então, a minha parte decimal é 248. Então, décimos, centésimos e agora milésimos. Então, fica assim, ó, 5 inteiros e 248. Ó, 3 casas após a vírgula agora. Décimo, centésimos, milésimos. Então, milésimos. Exemplo 4 agora. Vou colocar 0,5829. Agora eu não tenho a parte inteira, eu só tenho a parte decimal. Só que agora eu tenho 4 casas decimais. Então eu vou ler o número assim. 5. Aqui. 5.829. Agora vamos lá. Uma casa, ó, décimos, centésimos, milésimos, quarta casa após a vírgula, décimos e centésimos. Décimos, centésimos. E agora mais um exemplo para nós encerrarmos essa parte. 0,12.745. Novamente, eu não tenho a parte inteira. Antes da vírgula tem o 0, então não contém a parte inteira, apenas a parte decimal.
Agora são 5 casas decimais, 5 numerais após a vírgula. Então eu vou ler. Ó, 12.000. Aí vamos lá. Ó, 12.000. Aí 740. E 5. Aí agora eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então eu vou acrescentar agora a palavra centésimos, milésimos. Centésimos, milésimos. Pronto. Então, dessa forma, é que nós fazemos a leitura de um número decimal. Se tem uma casa após a vírgula, eu vou acrescentar a palavra décimos. Se tem 2 casas após a vírgula, centésimos. 3 casas após a vírgula, milésimos. 4 casas após a vírgula, décimos e centésimos. 5 casas após a vírgula, centésimos, milésimos. Agora, nós vamos para as operações com números decimais. Então, primeiro, adição e subtração. Então, como é que nós faremos adição e subtração de números decimais? Então, existe uma regra. Qual é a regra? Na adição e na subtração de números decimais, temos que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, exemplo de número 1, nós temos 63,482 mais 0, colocar assim, mais 0,35. Ó, nesse caso aqui, eu tenho 63,482 mais 0,35. Então, na hora de organizar, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Como é que eu faço isso? Primeiro, no primeiro numeral, eu verifico quem está antes da vírgula. Então, é um 3. E no segundo numeral, eu verifico quem está antes da vírgula. É o 0. Então, esse 0 tem que ficar embaixo desse 3. Da mesma forma, após a vírgula, tem quem? O 4. Após a vírgula, tem quem aqui? O 3. Então, nesse caso, o 4 vai ficar sobre esse 3 aqui. E assim por diante. Então, tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, Armando vai ficar assim. 63,482. Ó, antes da vírgula aqui é o 0. Então, fica aqui, ó, 0, aí vírgula. 35. Passa a barra e soma. Aqui não há obrigação de eu completar com 0. Vou colocar apenas por questão de organização, mas não há obrigação. Então, coloquei o 0 aqui para completar, porque é soma. 2 mais 0 dá 2. 8 mais 5, 13, vai 1. 1 mais 4, 5. 1 mais 3 dá 8. Abaixo a vírgula. 3 mais 0, 3. E 6, abaixo 6. Então, 63,832. Aí o exemplo agora. Agora com a subtração. Agora a subtração. Eu tenho 75,14 menos 61,983. Então, a mesma regra. Antes da vírgula, no primeiro número está o 5. Antes da vírgula, no segundo número, está o 1.
Então, 5 ficará sobre o 1. Após a vírgula, no primeiro número eu tenho 1. Após a vírgula, no segundo número eu tenho 9. Então, esse 1 ficará sobre o 9. Então, Armando fica assim, 75,14. Antes da vírgula, é o 1, vai ficar 61,983. Aqui é uma subtração. Agora, como se trata de uma subtração, é obrigatório eu colocar o zero aqui. Então, aqui é obrigatório. Então, 0 menos 3, não pode. Eu peço emprestado por 4, aqui vai ficar 3. E aqui vira 10. 10 menos 3, 7. 3 menos 8 não pode. Eu peço emprestado por 1, aqui fica 0. E aqui vira 13. 13 menos 8. Então, eu pego aqui o 13, subtraio o 8. Então, vai dar 5. 0 menos 9 não pode. Eu peço emprestado, fica 4. E aqui vira 10. 10 menos 9. Isso aqui vai dar 1. Aí baixa a vírgula. 4 menos 1, 3. 7 menos 6, 1. Então, o resultado aqui final é 13,157. Agora, em terceiro lugar, nós veremos a multiplicação. Na multiplicação, não há regra para ficar vírgula embaixo de vírgula. Nós vamos multiplicar normalmente e aplicar a questão da vírgula apenas no final da operação. Então, exemplo de número 1. Eu tenho aqui 4,358 vezes 0,35. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de dois números decimais. Então, eu vou pegar o 4,358 vezes 0,35. Perceba que eu não coloquei vírgula embaixo de vírgula, porque não há essa necessidade. Apenas quando eu terminar de multiplicar, vou conferir a quantidade de casas decimais no primeiro numeral, a quantidade de casas decimais no segundo numeral e depois voltarmos essa quantidade de casas decimais. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 5, 25. 25 com mais 4, dá 29, vai 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17, vai 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Encerrou com o 5. Agora vou multiplicar com 3. Então fica assim. 3 vezes 8 dá 24. Coloco 4 e vai 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, 17. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Coloco 0 e vai 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. 0, agora como 0? 0 vezes 8, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. Estou passando a barra, agora eu vou somar. 0. 9 mais 4, 13, vai 1. 1 mais 7, 8. 8 com mais 7, 15. 15 com mais 0, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 com mais 3, 5. E abaixo é esse 1. Agora vamos para a questão da vírgula. No primeiro numeral eu tenho 3 casas decimais. No segundo numeral eu tenho 2 casas decimais. Então 3 em cima com 2 embaixo dá 5 casas decimais. Aí você volta aqui, ó, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai para o final do número e volta a 5 casas decimais. Pronto. Exemplo de número 2. 0,36 vezes 0,004.
Então, vou pegar aqui o 0,36 vezes 0,004. Então, perceba que aqui não há necessidade de colocarmos vírgula sobre vírgula. Então, começando com 4, 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, vai 1. 4 vezes 0, 0, com mais 1, 1. Agora com 0. 0 vezes 6, 0. Avança uma casa. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Agora com outro 0. 0 vezes 6, 0. Avança uma casa. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. E esse último 0 aqui. 0 vezes 6, 0. Avança uma casa de novo. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Vamos passar a barra e somar isso aqui. Então, somando aqui fica 4. O resultado fica 4. Aqui também 4. Aqui fica 1. Aí tem 0, 0, 0. Então, 3 zeros aqui à frente. Agora, vamos para a questão da vírgula. Eu tenho 2 casas decimais em cima e 3 casas decimais embaixo. Dá 5 casas decimais. Então, volta, chega no final do numeral e volta 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar bem aqui, ó. Então, vai ficar 0,00144. Deixa eu apagar aqui agora. Agora, em quarto lugar, nós veremos a divisão. Divisão de números decimais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o numeral 6 dividido para 0,15. Ó, 6 dividido para 0,15. Então, vamos lá. Na divisão, existe uma regra. Eu só posso dividir um numeral por outro numeral se esses numerais eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais. Então, por exemplo, percebamos que o 6 ele é um número inteiro. Eu vou representar aqui o 6. O 6 é um número inteiro. O 0,15 é um número decimal. Todo número inteiro, a vírgula está no final dele. Eu coloco aqui a vírgula aqui. Aí eu vou verificar no número decimal quantas casas decimais ele tem. Ele tem 2 casas decimais. Então, 2 casas decimais, eu vou ter que acrescentar aqui 2 zeros. Por quê? Porque ele tem que ficar com a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Então, 2 casas decimais, 2 casas decimais. O que acontece com essa vírgula? Essa vírgula sai e vai para o final. Quando chega no final, ela desaparece. Fica 600. Essa vírgula sai para o final. Quando chega no final, ela desaparece. Então, ficou 600 dividido para 15. 6 é menor do que 15, não divide. Aí eu junto com o 0. Ficou 60. 60 dividido para 15 dá no máximo 4. 4 vezes 15 é 60. 60 menos 60, isso aqui é 0. Aí esse 0 que sobrou vem para cá. Logo, 6 dividido para 0,15 é igual a 40. Outro exemplo. 48 dividido para 0,016. Então, eu tenho 48 dividido para 0,016. Então, 48 é um número inteiro. Vou colocar aqui o 48. E aqui o 0,016, que é o número decimal.
Lembrando que todo numeral inteiro, a vírgula está no final dele, então coloca-se a vírgula aqui. Aí eu vou verificar quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 3 casas decimais. Então eu acrescento aqui 3 zeros, para que fique com a mesma quantidade de casas decimais. Aí essa vírgula sai e chega aqui no final, ela desaparece. Fica 48.000. E aqui a vírgula sai, vai para o final, ela desaparece. Então ficou 16. 4 é menor do que 16, não dá para dividir. Aí eu junto com 8. 48 dividir para 16 dá 4. 4 vezes 16 dá 48. Aliás, 48 para 16 dá 3. 3 vezes o 16 dá 48. Subtraindo 48 menos 48, isso dá 0. Aí sobraram 3 zeros aqui. Vem para cá 3. Vai dar 3.000. Então, 48 dividido para 0,016, isso aqui é equivalente a 3.000. Nós veremos agora, em quinto lugar, a potenciação. Então, potenciação de números decimais. Eu vou utilizar aqui a aplicação do volume. Então, um exemplo aqui de número 1. Olha, eu tenho nesse caso aqui aresta A. E eu vou dar o volume para esse cubo aqui de 0,729 metros cúbicos. Ou seja, eu dei o volume para esse cubo e quero encontrar a sua aresta. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma relação entre a potenciação e a radiciação. Então, observe aqui. Deixa eu ver. Aliás, eu vou pegar. Eu vou determinar, deixa esse exemplo para a próxima questão. Eu vou determinar aqui, eu já vou dar esta, deixa esse exemplo para a radiciação. Eu vou dar esta, que é 0,8 metros. E eu vou calcular o volume desse cubo. Então, o que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume é o cálculo ou produto da dimensão comprimento, da dimensão largura e da dimensão altura. Ou seja, é o produto de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Só que o cubo ele é formado por 6 quadrados. Então, o comprimento, a largura e a altura é a mesma medida. Então, fica aresta, que é o comprimento, aresta é essa barra, vezes aresta, que é a largura, vezes a aresta, que é a altura. Perceba que essa aresta, a letrinha A, está repetindo 3 vezes. Então, eu vou colocar a letra A aqui e a quantidade de vezes que ela repete, 3. Então, o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo.
Aí fica assim, ó, volume desse cubo, aresta ao cubo. Volume do cubo. Quem é a aresta? 0,8 elevado ao cubo. Volume do cubo, 0,8 ao cubo, é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Então, perceba que a potência é 3. Então, essa base 0,8 repete 3 vezes multiplicando. Então, a potência, ela ordena quantas vezes a base tem que repetir multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 0,8 vezes 0,8. Eu pego de 2 em 2. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 dá 64, vai 6. 8 vezes 0 dá 0, mais 6, 6. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Passa a barra e soma. 4, 6 e 0. Aí eu vou conferir a quantidade de casas decimais. No primeiro numeral tem uma casa. No segundo numeral também tem uma. Uma de cima com uma de baixo dá 2 casas decimais. Vai para o final do numeral e volta 2 casas decimais. Então, dá 0,64. Aí, vezes o último 0,8. Então, fica assim, 0,64 vezes 0,8. 8 vezes 4 dá 32, vai 3. 8 vezes 6, 48. 48 com mais 3. Então, vai dar 51. Coloco 1 e vai 5. 8 vezes 0, 0. Com mais 5, 5. Agora, com o 0. 0 vezes 4, 0. Avança uma posição. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. Passa a barra e soma. 2, 1, 5 e aqui o 0. Aí eu vou conferir a quantidade de casas decimais. 2 casas decimais em cima e uma casa decimal embaixo. 2 em cima com uma embaixo dá 3 casas decimais. Vai para o final do numeral, volta 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, 0. Isso aqui vai dar 0,512 metros cúbicos. Então, esse aqui é o volume. E aí vamos, exemplo 2. Vamos fazer aqui o exemplo 2. Agora eu tenho novamente um cubo, a sua aresta 0,6 e eu quero calcular o seu volume. Então, o volume, vou já direto para a fórmula. Volume de um cubo é a sua aresta elevada ao cubo. Então, nesse caso, a aresta aqui é 0,6, fica 0,6 ao cubo. Então, 0,6 ao cubo quer dizer que o 0,6 vai repetir 3 vezes multiplicando. 1, 2, 3. 0,6 vezes 0,6, isso dá 0,36. Aí, vezes 0,6. 0,36 vezes 0,6, isso aqui vai dar 0,216. Isso aqui está em metro também. Vou colocar aqui a medida. Então, ficará metro cúbico, porque são 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E por último agora, nós veremos a radiciação.
ficar assim. Em sexto lugar, a radiciação. Então, vou continuar usando. Continuar usando aqui o cubo como exemplo. Agora, vou dar o volume do cubo 0,729 metros cúbicos. Agora, nesse caso, eu tenho o volume e eu quero encontrar a aresta. Então, foi dado o volume, eu quero encontrar a aresta. Então, vamos lá. Volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Eu quero encontrar a aresta, então eu vou inverter a posição dessa forma. Ficar A ao cubo igual a VC, que é o volume do cubo. Aqui ficou uma potenciação. Aí eu vou utilizar a operação inversa da potenciação. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, esse 3 aqui vira a raiz cúbica de VC. Então, a aresta é igual à raiz cúbica do volume desse cubo. Como foi dado o volume, é 0,729. Então, o que nós faremos? Nós vamos colocar esse 0,729 em forma de fração. Tem 3 casas após a vírgula. Então, esse numeral sobre 1000. Aí, o que nós faremos? Vamos calcular a raiz cúbica de 729 e a raiz cúbica de 1000. Eu vou apagar aqui. Então, fica assim, ó. Como é que nós vamos calcular a raiz cúbica de 729? Nós vamos utilizar o processo de decomposição em fatores primos. Lembrando que se o número for par, eu vou dividir por 2. Se ele for ímpar, eu vou dividir pelos demais números primos. Que números primos são esses? É o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Então, esses numerais aqui são números primos. O que são números primos? São numerais que contêm apenas 2 divisores. Eles só dividem por 1 e por ele mesmo. 729, eu já sei que ele não é par. Então, eu não vou começar dividindo por 2. Eu vou verificar se ele divide por 3. Para eu saber se o numeral divide por 3, é só somar os seus valores absolutos. Então, 7 mais 2 dá 9. 9 mais 9 dá 18. 18 divide por 3, que dá 6. Então, nesse caso, 729 também divide por 3. Aí vamos lá, 729 dividido por 3. Então, eu pego esse 729, armo a conta e divido por 3 aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Aí baixo o 2 aqui. 12 para 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Aí sobrou 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Deu 243. Deixa eu apagar aqui. Aí agora 243, vou tentar por 3. Ó. 2 dividido para 3, não, é menor. 24. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Baixo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes o 3, 3. 3 menos 3, 0. Então, deu 81. Eu vou pegar agora esse 81 e continuar dividindo por 3. Ó.
8 dividido por 3 dá no máximo 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2. Baixo 1. Ficou 21. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Menos 21, 0. Então, 81 por 3 deu 27. E 27 agora por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Deu 1, cancela. Pronto. A mesma coisa eu faço com o 1000. Só que agora o 1000 é par. Então, 1000 vai dividir por 2. 1000 dividido por 2 dá 500. Então, quem tiver dificuldade vai ter que armar aqui a conta e dividir por 2. 1 é menor do que 2, não divide, mas o 10 é maior. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Sobrar esses dois zeros, vem para cá, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Agora, não dá mais para dividir por 2, porque aqui é um número ímpar. Terminou em 5. Eu tenho que ver se ele divide por 3. Então, vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não divide por 3, então eu vou pular agora por 5. Por 5 ele divide, dá 25. Dividido por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Pronto. O que vai acontecer agora? Então, preste atenção para cá. O que vai acontecer agora? Então, a minha aresta é igual a raiz cúbica de quem? 729. 729 eu já fatorei. Aqui a minha raiz é cúbica. Então, quer dizer que eu vou pegar de 3 em 3. 1, 2, 3. Repete a base. Quem é a base aqui? 3. Quantas vezes esse 3 está repetindo? 3 vezes. Aí vai o expoente dele. Aqui é a mesma coisa. Pega de 3 em 3. Repete a base 3. Quantas vezes o 3 está repetindo? 3 vezes. Coloca o expoente. Então, isso fica em forma de produto assim. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. E aqui embaixo, a mesma coisa. Eu pego de 3 em 3. 1, 2, 3. Repete a base 2. Quantas vezes o 12 está repetindo? 3 vezes. E aqui, repete a base 5. Quantas vezes o 5 está repetindo? 3 vezes. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Aí, vamos lá. Pela propriedade dos radicais, meu índice é igual ao meu expoente. Então, eu posso cancelar. Posso cancelar. E o que acontece com essas bases? Essas bases saem do radical multiplicando. 3 vezes 3 em cima e embaixo 2 vezes 5. 3 vezes 3 dá 9 e aqui 2 vezes 5 dá 10. 9 dividido para 10, repete o 9. Quantos zeros tem aqui? Um só. Vai para o final do numeral e volta uma casa. Como não tem ninguém aqui, completa com 0. Então, dá 0,29. E aqui mais um exemplo para nós encerrarmos. O volume aqui vai ser 0,125 metros cúbicos. Agora, eu tenho meu volume 0,125. Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, essa é a fórmula que eu vou utilizar. Então, a aresta é igual a raiz cúbica de VC. A aresta é igual a raiz cúbica, que é o volume 0,125. O que eu faço agora? Eu vou colocar o 0,125 em forma de fração, 3 casas decimais. Então, esse numeral sobre 1000.
Aí o que eu vou fazer agora? Calcular a raiz cúbica desses dois numerais. Vou calcular a raiz cúbica de 125 e a raiz cúbica de 1000. A de 1000 nós já temos aqui, então nós não vamos fazer esse cálculo aqui. De 1000 nós já temos. Vamos aproveitar. Faremos apenas do 125. 125, ele vai dividir por 5, dá 25. Dividido por 5, vai dar 5. Dividido por 5, dá 1. Então, deu o 5. O número aqui, a base é o 5. Quantas vezes a base está repetindo? 3 vezes. Então, vai ficar assim, raiz cúbica de 5 elevado a 3. E o 1000 nós já sabemos que é 2. Cadê aqui? 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é o mesmo cubo, vezes 5 elevado a 3. Índice igual ao expoente, cancela, ó. O expoente, então vai ficar assim, A é igual. Aí ficou lá, já eliminou o radical, né? Cancelou, já eliminou o radical, ficou 5. E embaixo ficou 2 vezes o 5. Então, cancelou essa base, 5 saiu. Cancelou o expoente, a base 2 e a base 5 também saiu. Deixa eu ajeitar assim, esse A. Então, vai ficar 5 sobre 2 vezes 5 dá 10. 5 dividido para 10, repete o 5. Aí eu vou verificar quantos zeros tem aqui. Um zero. Então, eu vou para o final do numeral e volto uma casa decimal. Como não contém nenhum numeral aqui, eu tenho que acrescentar um zero. 0,5 é a medida dessa aresta. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.